Bom, continuando as perguntinhas, então, a Victoria vai fazer a segunda pergunta. Quais dificuldades o jovem enfrenta ao ingressar no mercado de trabalho? Quais dificuldades o jovem enfrenta ao ingressar no mercado de trabalho? Muito bem. Bom, vendo no panorama geral, eu acho que são diversas dificuldades que o jovem tem hoje em dia, né? Mas tem dois pilares que eu penso que sejam os mais relevantes para se falar aqui. Primeiro, existe um oxímoro em relação ao mercado e esse jovem que está ingressando no mercado. Porque o mercado ele pede uma coisa chamada experiência. E esse jovem que está entrando nesse mercado, ele ainda não possui a experiência. O que pode ser feito em relação a isso, e os jovens podem pensar de que maneira adequar isso para a sua vida, antes de tentar então ingressar no mercado de trabalho, na sua adolescência, ele pode até se envolver em projetos voluntários, em determinadas áreas que eles têm mais afinidade, para adquirir não só essa experiência, mas também uma certa expertise naquela área. Tá? Então eu acho que isso é uma dificuldade muito latente em relação aos jovens. Porém, falando como mercado, uma outra questão que eu acho que é fundamental, tão importante quanto a experiência, ou mais, são as chamadas soft skills, né? As habilidades do futuro que a gente vê hoje em dia. Só que essas habilidades do futuro, elas não são nem tão técnicas em relação à própria vaga de trabalho. Elas são muito mais relacionadas ao próprio ser humano, né? E quando eu falo em relação ao ser humano, é o indivíduo, né, esse jovem, que daqui a pouco ele busca uma determinada vaga, mas ele esquece de coisas muito básicas, que para o mercado talvez seja muito mais valioso ainda. Como, por exemplo, automotivação, autoconhecimento, uma aptidão social para conseguir trabalhar com pessoas de diferentes formas de pensar, alguma coisa relacionada também à própria atitude do jovem. Ele tem que ser muito mais proativo, ele tem que ter ímpeto, né? Eu vou ter gana para fazer acontecer aquilo ali. E às vezes, em relação ao pensamento do mercado agora, essas habilidades, né, que eu falei agora em relação ao indivíduo, são tão valiosas ou mais do que a própria experiência. Às vezes, quando tu pega um cara um pouco mais experiente, ele vem para o mercado, ele vem para trabalhar na organização com vícios do mercado. Então, eu acho que em relação ao mercado, a gente pode pensar que uma forma de suprir essas dificuldades do jovem é muito mais relacionada à proatividade desse jovem, à vontade que ele tem de aprender, de fazer acontecer as coisas, do que a própria lógica da experiência relacionada àquele cargo de mercado. Muito bem.